Olá, meus queridos, tudo bem? Como eu combinei com vocês na última aula, nós vamos à correção das atividades, ok? Vamos começar corrigindo as atividades do capítulo 3. Tem aí na página 51 a atividade 1 e 2. A atividade 1 diz assim: cientistas conseguiram isolar o vírus causador de uma determinada doença. Vamos imaginar que fosse o vírus do coronavírus, objetivando entender melhor seu mecanismo de ação. Eles decidiram cultivar esse vírus em laboratório. Para isso, prepararam um meio de cultura adequado com todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do vírus e mantiveram a cultura sob condições de temperatura, umidade e luminosidade adequada. Após um certo tempo, ao observar a cultura, os cientistas perceberam que não houve desenvolvimento dos vírus que haviam sido inoculados. Explique por que os vírus não se desenvolvem no meio de cultura. Lembram que eu falei para vocês que, como os vírus não são considerados para parte dos cientistas como seres vivos, para outra, seres vivos acelulares. Mas uma coisa é certa, eles não têm atividade metabólica, não faz nutrição, não faz reprodução fora de célula viva, certo? Quando a gente faz esse meio de cultura, é aquele meio que a gente coloca nutrientes numa placa de Petri em laboratório, e lá no laboratório vai cultivar bactérias ou outros micro-organismos para ou escolher o melhor remédio, o melhor antibiótico no caso das bactérias, ou para ver, para identificar qual bactéria está ali causando a doença de determinada pessoa, ou planta e etc. Com o vírus, isso não funciona, porque naquele nutriente não tem células vivas, tem substâncias orgânicas, e para o vírus isso não tem função. Ele só teria desenvolvimento se ele for inoculado dentro de uma célula viva. Então, a melhor resposta fica aí, ó. Os vírus são parasitas obrigatórios. Por isso, um meio de cultura apenas com nutrientes é insuficiente para o seu desenvolvimento. Sendo assim, eles necessitam de um hospedeiro para que possam se reproduzir. E, portanto, faltou no meio de cultura uma forma de vida, faltou a célula. Ok? Vamos lá. Questão 2. Coloque em ordem numérica as etapas da reprodução de um vírus em uma célula eucarionte. A gente tem que procurar aí qual é a sequência de infecção do vírus na célula. Então, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai procurar reconhecer a célula hospedeira. Qual que é aí o reconhecimento da célula hospedeira? Ocorre o reconhecimento da célula hospedeira. Então, esse aqui seria o número 1. Depois, ele vai injetar o seu material genético, certo? Esse aqui seria o número 2. O número 3 é o material genético do vírus se dirige ao núcleo. Esse é o número 3. Número 4, o material genético do vírus e o material genético celular se acoplam. Vai ter a fundição dos dois DNAs ou RNA, ou um DNA com RNA, certo? Depois aí vai ser o metabolismo. O metabolismo celular inicia a produção de novos vírus. Então, reconhece, injeta, funde o material genético, depois a célula começa a trabalhar para o vírus. Esse seria o 5. E o 6, a célula se rompe, liberando novos vírus. Então, a sequência aí, 5, 2, 1, 4, 3 e 6. 5, 2, 1, 4, 3 e 6. Lembre-se que na videoaula é só dar um pause para conseguir completar isso aí, tá? 3. Ana acordou em um certo dia com muita coriza, tosse, espirrando com frequência. Sua mãe lhe disse que deveria ser um resfriado. Antes de ir à escola, ela recebeu um lenço de pano de sua mãe, que disse: cubra a boca e o nariz ao espirrar.
Já na escola, a professora de ciências observou o lenço de tecido na mão da menina e fez a seguinte observação: Ana, você não deve usar lenços de tecido, pois eles aumentam a contaminação. Use lenços de papel, aqueles que são descartáveis, lave bem suas mãos após tossir ou espirrar. A orientação da professora foi correta? Justifique sua resposta. De tanto a gente falar de vírus, que pego por via respiratória, que é o que está fazendo a gente ficar em casa, né, nesses dias, a gente já sabe que a orientação da professora está correta, que ela não deve usar lenço de pano, porque ela vai continuar, esse lenço vai ficar na mão dela e ela vai ficar passando o vírus para todo mundo. Que tem a etiqueta, né, ao tossir e espirrar. Então, a melhor resposta ficaria assim. A orientação está correta, pois os lenços de tecidos guardam secreções que podem contaminar os objetos além das mãos. Como o lenço de papel descartável é considerado mais adequado. Fechou? Vamos para 4. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção de outras doenças. É muito melhor e mais fácil prevenir uma enfermidade do que tratá-la. E isso que as vacinas fazem. A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, menor a chance de qualquer uma delas, vacinadas ou não, ser contaminada. Com base em seus conhecimentos e nas informações do texto, explique como as vacinas agem em nosso organismo. As vacinas, como eu já falei para vocês, elas são como se você tivesse pego a doença, certo? É amenizado, neutralizado um vírus, né? De modo que ele não vai causar nenhuma doença, não vai ser patogênico, né? Ele vai ficar sem capacidade de infecção ou uma bactéria, certo? Esses micro-organismos são inativados, eles perdem a capacidade de infectar, mas eles existem, tem quantidade de genes suficiente para que o nosso corpo reconheça eles como invasores. E nesse reconhecimento, o nosso corpo produz anticorpos. Então, é assim que a vacina funciona. Qual é a melhor resposta? Essa. As vacinas são produzidas com vírus ou bactérias mortos ou atenuados, que, uma vez inoculados em nosso organismo, provocam uma reação de resposta à produção de anticorpos. A presença deles formam anticorpos para atacar os invasores. Desse modo, nosso corpo fica imunizado contra determinada doença. Beleza, beleza. Vamos lá. Questão 5. Uma célula sem membrana nuclear, não tem carioteca, e pobre em organelas, não tem organelas membranosas, deve ser encontrada em qual organismo a seguir? Assinale a resposta correta. Animal, planta, fungo, bactéria ou algas? Resposta correta é a letra D, né? Bactérias, os nossos únicos seres procariontes dessa lista. 6. Nem todas as bactérias provocam doenças, como a gente já sabe. Algumas desempenham papéis importantes na manutenção da vida na Terra, como as bactérias decompositoras. A partir dessas informações e de seu aprendizado, explique a ação dessas bactérias no meio ambiente. Vamos ver a resposta aqui. Essa aqui. Tais bactérias decompõem a matéria orgânica, disponibilizando novamente nutrientes para a cadeia alimentar. Lembre-se, é um ciclo. Se não existisse bactérias, toda a matéria ia ficar presa no planeta, não ia haver o ciclo da matéria, certo? Então, elas disponibilizam nutrientes para que a cadeia alimentar continue a funcionar. Aqui agora, 7. A professora de ciências, a Suzane, levou seus alunos para conhecer uma empresa de laticínios, onde receberam várias informações, como de que as embalagens de vidro são esterilizadas com água fervente para eliminar bactérias que possam estragar os alimentos. Em seguida, eles foram visitar o centro de produção de iogurte,
onde lhes foi explicado que o leite deveria ser primeiramente aquecido a 40 graus Celsius, para que depois os lactobacilos fossem adicionados. Neste momento, o estudante fez o seguinte comentário: se o leite for aquecido, os lactobacilos vão morrer, pois aprendi que altas temperaturas podem esterilizar as coisas. A observação do aluno está correta? Sim ou não? Não está correta, pois a 40 graus não é alto o suficiente para eliminar os lactobacilos, certo? Pelo contrário, essa temperatura deixa o ambiente ideal para eles, fica favorável à reprodução desses micro-organismos. Bactéria gosta de lugar úmido e quentinho, tá? E existem bactérias que vivem em lugares extremos, então não são nem todas as bactérias que vão ser esterilizadas a altas temperaturas, né? Continuando. 8. Marta estava com dor de garganta e o médico disse a ela que tratava de uma amigdalite provocada por uma bactéria. Muito zangada por ter que tomar antibióticos, ela disse ao namorado que as bactérias não prestavam para nada, só traziam doenças. Ele discordou, dizendo que existiam bactérias benéficas, inclusive para fins econômicos. Você concorda com o namorado de Marta? Por quê? Ele estava certo? Correto, pois há bactérias que auxiliam na mineração, na indústria de alimentos e na produção de medicamentos. Para finalizar, nós temos aí a questão 9 e o gabarito dela é AB, ok? Onde essas duas afirmativas aqui estão corretas. A gente ficou faltando ainda os exercícios da página 63, 1 e 2, certo? E 3 e 4 da página 70. Vamos terminar essa correção. Aqui é para julgar verdadeiro ou falso. As algas são muito importantes para a vida no planeta, uma vez que produzem grande quantidade de gás oxigênio, verdadeiro, cerca de 70%. As algas podem ser uni- ou pluricelulares, verdadeiro. As algas são protoctistas classificados como produtoras na cadeia alimentar aquática, verdadeiro. D. Todas as algas são verdes. A gente viu que tem outros pigmentos, falsa. E. As algas vivem exclusivamente no mar? Não. Podem ser de água doce e de ambientes terrestres úmidos. Vamos ver aí como é que ficaria a resposta. Olha aí, dá um pause aí, justifique as erradas, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Continuando. Aqui a gente tem que somar o número de alternativas corretas, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu acho que eu já vou para cá, porque aqui já dá o resultado. Beleza. A questão 2 é correta. As euglenas fazem fotossíntese na presença de luz, na ausência dessa, conseguem ingerir nutrientes no meio que vive. 4, incorreta. Quem é grande mesmo são as feófitas, chegando a ter quase 100 metros de comprimento. 8, correta. As clorófitas fornecem nutrientes aos fungos e recebem abrigo e nutrientes, onde elas realizam o mutualismo. 16, incorreta. Os ginoflagelados e os corais possuem a relação de mutualismo. 12, correta. As rodófitas têm um pigmento que absorve luz, que penetra mais fundo no oceano, conseguindo fazer fotossíntese e viver em maiores profundidades. Beleza? Vamos às questões agora 3 e 4, que eram as questões de protozoário, era o desafio, pois a gente não tinha estudado ainda. É em qual página? 70, né? Que já passou. Voltando, 70. 3 e 4 aí. Cite algumas características que diferem os protozoários das algas. Essa questão 3. Os protozoários são heterotróficos, enquanto as algas são autotróficas. Os protozoários não têm clorofila, por isso eles não fazem fotossíntese. Os protozoários são unicelulares e as algas podem ser uni- ou pluricelulares.
E, por fim, podemos ressaltar que grande parte dos protozoários apresentam estrutura de locomoção, característica que não existe nas algas, com exceção das euglenas, né? Beleza. E a questão 4, para finalizar, gabarito é a C, mas a gente ainda vai falar de protozoário na nossa próxima aula, aula 5. Um beijo, meninos e meninas. Muita saudade de vocês, tá? Um pouco envergonhada de aparecer aqui, mas a saudade fez eu dar um ar da graça aqui com vocês. Um beijinho, até mais.